Meu pai me puniu quando falei com fantasmas. Eu sou cego desde o nascimento. Conforme eu crescia, tudo me era descrito em detalhes tão vívidos que eu nem percebia porque era tão importante enxergar, especialmente sem um ponto de referência para comparar. Vivíamos em uma casa térrea. Era isso que meu pai dizia. E minha mente, é claro, eu conseguia ver, mas de uma forma diferente das pessoas que enxergavam. Eu tinha consciência espacial. Sabia onde ficava o meu quarto, onde estava o banheiro, a sala de estar e a cozinha. Cada parede tinha a sua própria textura. Não sei se foi intencional, ou se conseguia sentir coisas que os outros nunca percebiam. Eu raramente tropeçava, apenas quando meu pai ou algum visitante colocava algo onde não deveria. Geralmente eram os visitantes, e meu pai gritava. As visitas eram pouco frequentes e breves quando aconteciam. Meu pai dizia que eu não deveria falar com eles, pois isso o perturbava. Ele ficava preocupado quando eu via algo que ele não via. Enxergava com meus ouvidos ou pelo toque. A primeira foi Ellie. Ela parecia ser muito doce. Perguntou-me meu nome e por que meu rosto era tão estranho. Ela estava na sala de estar. Eu podia ouvir onde ela estava pelo som da sua respiração. Sons nasais fortes, como se o nariz estivesse entupido. Quando meu pai ficava resfriado, ele sempre respirava pela boca, com grandes inspirações, pois não estava acostumado. Quando as pessoas mencionavam o rosto, eu sempre o tocava, tentando entender por que era tão estranho para elas. Quando eu perguntava se podia tocar o rosto dela, sempre havia uma pausa. Eu adivinhava que as pessoas não enxergavam o que enxergavam, nunca faziam isso. Por que precisariam? Quando eu perguntei a ela se podia tocar seu rosto, ela concordou, relutantemente. Mas momentos depois, meu pai entrou na sala e me perguntou com quem eu estava falando. Eu disse, com ninguém. Ele sempre me punia quando eu falava sobre eles. Acho que isso o assustava. Ele pegava meu braço e me arrastava para longe. Eu ficava desequilibrado, desorientado, a ponto de, quando ele finalmente me soltava, minhas mãos procuravam freneticamente meu entorno até eu saber onde eu estava. Normalmente eu estava no meu quarto, mas de vez em quando ele me deixava do lado de fora, em algum lugar desconhecido. E isso era o pior. Eu ficava perdido e assustado. Ele me falou sobre a estrada que passava em frente à casa e explicou que os sons que eu ouvia eram carros e que eles me matariam se me tocassem. Esses sons eram a única coisa, era a única forma que eu tinha de reconhecer o meu entorno. Eu esperava ouvir um deles e assim saber em que direção correr de volta para casa. Ouvi Ellie naquela noite. Ela sussurrou para mim, dizendo que estava com medo, e eu sussurrei de volta, mas ela não ouviu. Perguntei ao meu pai sobre Ellie. Ele não queria falar sobre ela, e eu perguntei por quê. Ele não respondeu. Quando eu contei o que ela perguntou sobre o meu rosto, ele me perguntou como eu respondi. Eu disse que queria tocar o rosto dela, e ele riu. Mas eu sabia que ele não estava feliz. Eu consegui ouvir a diferença. Quando você ri por prazer, abre a boca, bem ampla. Quando é uma risada fingida, a boca quase não se mexe. Para mim, a diferença é óbvia. Foi só quando eu era mais velho que ele explicou. Ele disse que vivíamos em um lugar especial, conectado ao outro mundo. Às vezes, pessoas mortas conseguem passar. Pessoas que morreram com dor e queriam se comunicar com os vivos. Ele explicou que, como não conseguia ver, eu conseguia sintonizar isso. Eles sabiam que eu estava ouvindo quando os outros não estavam. Ele disse que eu tinha que ignorar, caso contrário, eles se apegariam a mim e nunca me deixariam. Tudo o que os mortos querem é voltar à vida, disse ele. Era perigoso, e eles tentariam me enganar. Ele disse que sabia como lidar com eles, mas não poderia ajudar se eles se apegassem a mim. Alex apareceu para mim alguns anos depois. Ela me disse que estava perdida e não sabia onde estava. Eu disse a ela que não podia falar com ela. Mesmo assim, ela implorou por ajuda. Eu fiquei em silêncio, sabendo o que aconteceria se eu dissesse algo. Você falou com eles? Perguntou meu pai. Embora eu estivesse chateado, disse a ele que não. Eu queria poder ajudá-lo. Eu sabia como era estar perdido, e aquilo me assustava.
Alex não sussurrou para mim em momento algum, e eu a ignorei, e ela me ignorou. Meu pai me salvou, e eu agradeci. Depois de Alex, eu sabia que precisava fazer, então fiz. Os espíritos pararam de me incomodar depois disso, por muito tempo. Isso foi até Sarah aparecer. Sarah não me deu chance de ficar calado. Eu estava sozinho na sala de estar e ouvindo televisão. Ajuda, ela disse. Eu preciso encontrar um caminho para sair. E eu fiquei quieto. Você consegue me ouvir, não consegue? Ela perguntou, surpresa. Eu não posso falar com você, eu disse a ela. Por favor, ela implorou. Eu estou com medo, estou perdida, quero ver meu pai. Eu segurei firme os braços da cadeira e disse a ela que não podia. Ele está morto, ela disse. Eu não respondi. Seu pai está morto, ela disse novamente. Eu não ia cair nessa. Ouvi barulhos ao redor da sala enquanto as coisas começavam a voar e as prateleiras a tremer. Pare, eu gritei, e ela parou. Por favor, me ajude a sair, ela disse. Eu não ia falar com ela. Fiz a única coisa que pensei que ajudaria. Deixei a porta da frente destrancada, esperando que ela saísse e se perdesse, assim como eu faria. Quando não ouvi mais nada, tranquei a porta e voltei a me sentar. Escutei atentamente em busca de qualquer sinal de que ela ainda estava lá. Exceto pelo som da TV, estava tudo em silêncio. Eu odiava quando meu coração acelerava. Eu ficava muito consistente da sensação de tic-tac, de subir e descer no meu peito, como se estivesse prestes a explodir. Quando ouvi a voz do meu pai, gritei. Filho, ele disse, preciso da sua ajuda. Acho que estou morrendo. Fiz o que ele me disse para fazer. Não falei. Se ele morresse, nunca me deixaria. Em vez disso, corri para o ar livre e gritei por ajuda. Gritei até minha voz ficar rouca. Ouvi o som de carros correndo pela estrada em frente à minha casa. Gritei até ouvir alguém responder. Era uma mulher. O que aconteceu? Eles perguntaram. Eu disse que achava que meu pai estava morrendo. E eles perguntaram o que havia acontecido com meu rosto. Implorei para que me ajudassem, e eles prometeram que eu faria. Sentei-me na grama e esperei. Algum tempo depois, a mulher voltou até mim e perguntou se podia segurar a minha mão. Sinto muito, ela disse. Ouvi os sons de sirene e pessoas correndo, e perguntei o que estava acontecendo. A mulher disse que estava ali por mim. Conforme o barulho diminuía, o homem me fez uma pergunta. Sou paramédico, ele disse. O que aconteceu com seu rosto? Eu disse que estava bem. Ele perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. Ele perguntou se eu me importava que ele tocasse meu rosto, e eu disse que estava tudo bem. Um momento depois, senti uma pressão se aliviar ao redor da minha testa e o ar ficou frio contra a minha pele. Parecia que ele estava descascando uma laranja. Imaginei isso em minha cabeça e fiquei preocupado que ele estivesse expondo o meu interior. Gritei e perguntei o que ele estava fazendo. E ele me disse que tudo já ia ficar bem. E a mulher apertou a minha mão dizendo para eu ser corajoso. Eu não sabia o que estava acontecendo. Senti uma dor intensa dentro da minha cabeça. Como quando você bate a canela em algo duro, seguida por algo que eu não entendi como claro. Doía muito. Comecei a chorar. O que aconteceu com seus olhos? Perguntou o paramédico. E eu disse que era cego. Ele pediu para examiná-los. A dor retornou quando ele os examinou. Você o conhece? Perguntou o homem à mulher que me ajudou. Ela disse a ele que eu estava gritando por ajuda e que ela veio me socorrer, mas que nunca tinha me conhecido antes. Há quanto tempo você tem essa lesão nos olhos? Ele me perguntou. Eu disse que era cego desde o nascimento. E ele perguntou se eu conseguia ver os dedos dele. Eu disse que não. Ele perguntou se eu podia abrir os olhos. Eu disse que não sabia o que ele queria dizer. Ele perguntou se eu podia abri-los para mim. E eu não respondi. Então senti os dedos dele no meu rosto, dedos cobertos por algo emborrachado. De repente, tudo ficou claro. Novamente, eu gritei. Ele tentou me acalmar. A mulher apertou minha mão novamente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Coisas que eu não conseguia descrever me vieram à mente. Era como sempre foi, mas multiplicado 100 vezes mais, e muito mais real. Continuei gritando enquanto uma forma embaçada surgia em minha frente, diante de mim. Apenas respire, está bem? Disse o paramédico. Tudo ficará bem. Quando foi a última vez que você viu? Quando meu coração começava a se acalmar e minha respiração diminuía, fui distraído pelo que estava experimentando. Isso me sobrecarregou.
eu queria chorar e chorei. Há quanto tempo? Ele perguntou novamente. Nunca vi nada antes, eu disse a ele. Fui orientado a usar uma máscara nos olhos durante a maior parte do dia, só tirando à noite, no começo, para permitir que meus olhos se ajustassem. Ao mesmo tempo, fui entregue à guarda de minha tia e de meu tio, e nem sequer sabia disso no início. Eles ficaram chocados com o que aconteceu comigo, e que eu nunca tinha frequentado a escola. Os últimos anos têm sido uma montanha-russa. Os médicos disseram que talvez eu nunca tenha uma visão perfeita, mas o pouco que tenho é uma bênção de Deus. Eu aceitei o que pude ter. Só recentemente comecei a aprender a ler e escrever, então peço desculpas se meu inglês não é o melhor. É o melhor que eu posso fazer. Tenho perguntado à minha tia o que aconteceu com meu pai, mas tudo o que ela diz é que ele morreu de um ataque cardíaco. Perguntei que tipo de homem ele era. Ela diz que ele era o irmão e que o amará, não importa o que. Meu tio não quer falar sobre isso de jeito nenhum. Tenho usado muito o computador recentemente, e realmente estou gostando da internet. Não consigo acreditar que tal coisa exista. Depois de estar tão sozinho por tanto tempo, posso conversar com quem eu quiser, quando eu quiser. Embora eu seja cauteloso em relação a isso. Afinal, como posso saber se quem estou falando está vivo? Ninguém parece compartilhar as preocupações de meu pai sobre isso. Hoje, estava em um fórum discutindo o mundo espiritual. Fiquei tão feliz em encontrar as pessoas com quem eu pudesse me identificar. E alguém curioso sobre o meu nome de usuário me enviou um link para um artigo em um site de crimes reais. Era sobre meu pai e mencionava o meu nome. Eles me perguntaram quem eu era e se eu era a mesma pessoa. De acordo com o artigo, minha mãe tinha desaparecido logo após meu nascimento. Dizia que tinha sido amarrada para que não pudesse ver. Dizia que eu tinha sido amarrado para que eu não pudesse ver. E que meu pai sempre quis uma filha. Encontraram 14 corpos no porão. Diziam que uma escapou, uma garota chamada Sarah Frank. Ela foi quem chamou a polícia. Encontraram o carro do meu pai estacionado no fundo da casa. Supunham que ele levava suas vítimas para o porão através da entrada da tempestade e as deixava lá. Sarah conseguiu escapar, depois de concordar em ser sua filha. Após 4 dias de tortura contínua, ela esfaqueou com uma faca que ele tinha colocado no balcão para passar manteiga nas torradas. Eu não queria acreditar nisso, não tenho certeza se acreditaria, se não fosse o nome das vítimas. 2 dos quais me chamaram a atenção, Ellie Fermer e Alex Reed. Eu tinha falado com ambos na sala de estar. Até hoje, pergunto-me se falei com Ellie e Alex, antes ou depois de ele a matá-las.